Boa noite a todos. Obrigada pela presença na nossa live. Nós, com a live da doutora Lidiane, estaremos iniciando a live 2021, como fizemos no ano passado, onde nós tivemos 36 lives realizadas. Então, a doutora Lidiane é a que vai dar esse start para as nossas lives daqui para frente, com temas de grande relevância para as empresas associadas e também para aquelas que foram convidadas. A doutora Lidiane é advogada empresarial, professora e palestrante, Master em Gestão e Business Law pela GV, pós-graduada em Contratos Empresariais pela GV, pós-graduada em Processo Civil e pela Faculdade Rio Verde e graduada em Direito pelo Centro Universitário de Goiás. É sócia fundadora do escritório Lidiane Leles Advogados, vice-presidente e diretora do Comitê de Mulheres da Associação Nacional dos Advogados e Advogadas de Direito Digital, ANAD, membro efetiva da Comissão de Estudos de Compliance da OAB, São Paulo, fundadora da comunidade de mulheres LGPD, 10 anos de carreira executiva como gerente executiva jurídica em empresas do sistema Petrobras e destaque pela revista Análise Editorial nos anos 2018 e 2019, dentre os executivos jurídicos mais admirados do Brasil. Como disse o Júnior, o nosso presidente do Conselho Deliberativo, é uma honra para nós, doutora Lidiane, estar conosco e passar para os nossos associados essa lei que realmente é importante e que vai afetar muitas empresas. Então, a palavra é sua e eu vou aqui administrando o levantar das mãos das pessoas que estarão com desejo de fazer perguntas. Boa noite a todos. Muito feliz de poder ter recebido esse convite, agradecer até a Patrícia que fez essa intermediação, que é uma pessoa que já conhece um pouco o meu trabalho, agradecer a doutora Raquel, que foi de uma gentileza e de uma receptividade enorme, e a própria BFBA, por estar, e parabenizar por essa iniciativa, como o próprio Júnior comentou, hoje as empresas, infelizmente, estamos aí desde o ano passado com a lei em vigor, ao contrário do que as pessoas pensam, essa lei não vai pegar, não vai me acontecer nada, a lei já está em vigor e ela já está te exigindo uma implementação, então não é mais opcional. Então, assim, fico muito, muito feliz mesmo quando vejo associações, instituições promovendo essa orientação, esse debate, pelo menos plantando ali uma pulguinha na orelha do empresário, né, do funcionário ali que vai ser, muitas das vezes, responsável por tudo isso, da necessidade e da urgência de começar, pelo menos começar. Eu preparei uma apresentaçãozinha, porque minha intenção é orientar mesmo, então, talvez ao contrário até do que o Júnior falou, a gente não vai poder debater tudo hoje, mas eu fiz questão de trazer o que é LGPD, o que a LGPD impacta, como a gente pode fazer, um passo a passo ali mínimo, e espero poder, de fato, contribuir. Está dando outra interferência aqui, mas eu vou prosseguindo, eu vou compartilhar um PowerPoint, então, com as orientações. E, gente, fiquem à vontade mesmo para parar, para questionar, que aqui hoje a nossa função é tentar ajudar e trazer um pouco mais dessa orientação dessa lei tão nova. Você libera a Caleb para ela fazer a apresentação? Acho que todos já estão vendo, ou não? Eu não estou vendo ainda, deixa eu ver aqui. Já estou vendo sim. Eu já vejo aqui. Já. Vamos, então, falar sobre LGPD no dia a dia da cadeia de consumo de alimentos e bebidas. E aí eu vou começar com um questionamento, ao contrário do que as pessoas pensam que a lei não vai pegar, porque devo me adequar. Então, eu trouxe para vocês diversos exemplos do que já ocorreu nesse tempo. Então, nós temos aí
multas aplicadas a Decolar, a Cirela com a decisão judicial, a H&M, a Hering. Por quê, gente? Nós vamos ver isso até no final do treinamento. A multa não é só administrativa. Os órgãos de fiscalização e o judiciário já estão agindo. Então, temos multas aí de 7 milhões, a Via 4, a Serasa Experian por estar vendendo os dados, o Itaú, essa multa foi ontem, exatamente foi autuada em 9,6 milhões, porque vazaram os dados e foram utilizados para oferecer consignado. Então, assim, não há mais tempo para a gente poder esperar. Esperar agosto, falta aí pouco mais de um mês, né, para essa implementação das normas administrativas, da aplicação das normas administrativas, mas LGPD já tem que ser cumprida, já tem que haver as alterações e o cumprimento da parte... Não tem nada. Ah, então deixa. Estão me ouvindo? Estamos sim, acho que tinha alguém com o áudio aberto, até vou pedir para todos que puderem fechar o áudio, fazendo favor. E aí, quem é essa lei geral, né? Por que que essa lei geral ela passou a existir no Brasil? Então, para quem não conhece, a LGPD, ou Lei Geral de Proteção de Dados, é a Lei 13.709, que foi criada, foi em 2018, mas passou a viger somente em setembro de 2020. Então, esse ano a gente já vai fazer agora em setembro 1 ano da lei, ou seja, o prazo para se adequar, ele já, inclusive, ele já foi expirado. Então, hoje, se tiver uma fiscalização, se tiver uma denúncia no judiciário, se tiver um vazamento de dados e você não ter um programa de implementação, com certeza vai ser aplicada uma multa aí até gigante, ou você até perdeu o direito de utilização desses dados. Então, foi a legislação brasileira que veio regulamentar a coleta, o armazenamento, o tratamento, o compartilhamento desses dados pessoais, impondo, então, as penalidades no caso desse descumprimento. Ao contrário do que as pessoas pensam, os dados não estão só dentro do computador ou um e-mail que você imprime com os dados ali de uma pessoa física e joga fora, ali embola, e outra pessoa pode ter acesso, isso é um tratamento de dado, isso é um descumprimento da LGPD. Né? No Brasil, essa lei ela veio para viabilizar, teve questões políticas, econômicas, então ela veio para viabilizar a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e também inseriu o Brasil nesse rol de mais de 100 países que hoje podem ser considerados adequados para proteger a privacidade de dados. Lembrando que na Europa, essa lei, né, ela já existe há um tempo, ela já tem também diversas punições, já está muito mais evoluída. Então, eu trouxe hoje um pouco da timeline da LGPD. Então, 2005, teve a primeira proposta lá na Argentina, né, envolvimento até com toda a questão do Mercosul. Depois teve, em 2009, foi o início das discussões da proteção de dados no Brasil. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, não é que veio o ano passado e caiu de paraquedas, já existia movimentos, já existia discussões, eu já estudava a proteção de dados, não tinha esse nome, né? Não existia uma lei, mas já eram protegidos pelo próprio CDC. Então, não tal como ocorre hoje, porque hoje o titular de dados ele tem vários outros direitos. Antigamente, a própria empresa era a dona dos dados, ela podia vender e fazer o que queria. Então, houve toda uma inversão de papéis, mas essa discussão ela já existe desde 2009. 2013 teve aquele caso do monitoramento das conversas de autoridades, enfim, norte-americanas, toda aquela questão. 2014, esse assunto entrou no Marco Civil da Internet, que é uma outra lei. 2016, foi o projeto para a Câmara. 2018, né, no dia 1/6, essa proposta foi aprovada. Em 10/7, foi aprovado pelo Senado, né, de 2018.
e aí, dia 14 de agosto de 2018, essa lei foi publicada, mas os seus efeitos, ou seja, ela passou a viger somente o ano passado, né? Enfim, com a sanção, então, 9/7/2019, e foi aprovada com início para 1º de agosto de 2020. Então, aí, hoje, sim, nós temos uma Lei Geral de Proteção de Dados que traz uma série de consequências para quem está descumprindo o seu conteúdo, e é isso que a gente vai entender um pouquinho hoje, do que essa lei fala, quais são as suas obrigações enquanto empresa, enquanto funcionário. A Lei Geral, então, de Proteção de Dados, ela surgiu exatamente dessa necessidade de proteger os dados e informações pessoais e empresariais. Quando eu digo empresariais, os dados de pessoas físicas dentro das empresas. A Lei Geral de Proteção de Dados não protege dados de pessoas jurídicas, mas tanto pessoa física quanto pessoa jurídica que trabalha com dados e que tem uma movimentação de dados, por exemplo, uma manicure que tem uma listinha lá com o nome das suas clientes, CPF, um telefone, isso é tratamento de dados pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a pessoa física também responde, precisa estar adequada à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o objetivo da lei é garantir, inclusive, a segurança da empresa e do próprio cliente. Então, ao contrário das pessoas que trazem isso como uma grande dificuldade para a empresa hoje, ela pode ser usada como um diferencial competitivo, né? E vai trazer uma segurança, um conforto para o seu cliente, para os seus funcionários. Então, ela precisa ser cumprida. E aí, por que essa lei se aplica, né, ao meu negócio? Porque essa lei vai se aplicar a todas as empresas, como eu estava dizendo, pessoa física, e as empresas que são pessoas jurídicas de direito público ou privado. Então, Lidiane, o governo também responde, as autarquias respondem. Elas também têm que cumprir, cumprir todas as exigências da Lei Geral de Proteção de Dados, e aí tudo que envolve tratamento de dados pessoais. Então, quem está obrigado hoje? Todos os setores da economia vão ser impactados pela LGPD. 100% das organizações, então, desde startups, pequenas, grandes, médias empresas, escritórios, multinacionais. Então, todas as empresas que fazem uma operação de tratamento de dados, seja do cliente. Então, o cliente vai entrar na sua loja, ele vai fazer um cadastro, o cliente vai entrar no seu site, ele vai fazer um cadastro, o dono da outra empresa que também negocia com você vai colocar lá o dado dele, o nome dele, o CPF dele, ou o número do cartão de crédito, isso é dado pessoal. Então, não importa se é uma empresa grande, se é pequena, se tem 10 clientes ou se tem 2 milhões. A Lei Geral de Proteção de Dados precisa ser cumprida e deve estar adequada dentro dessa organização. Então, quem está obrigado a cumprir, como eu já disse, são as pessoas físicas e jurídicas, mas aí a lei traz 3 verbos que é de extrema importância, que aí o meu sócio, que é especialista em sistema da informação, em TI, vai poder até colaborar no decorrer da nossa fala, mas toda vez que você vai receber um dado pessoal de um cliente ou do funcionário, então você vai coletar, você vai guardar esse dado, seja dentro do computador, em pasta, dentro de uma pasta aí dentro do computador, seja uma pasta física que você monta e ainda tem dentro do seu escritório e dentro da sua empresa, ou seja, também numa planilha de Excel. Isso, gente, é armazenamento de dados. Não importa o meio.
como eu disse, se você imprimiu um e-mail ali que constava os dados daquela pessoa, embolou e jogou no lixo, isso aí é descumprimento já da LGPD, porque você não está dando o tratamento adequado. E o processamento desses dados. Então, processar é toda operação que você faz com esse dado, para onde ele vai, quem é que tem acesso, qual sistema que esse dado está. Então, todas essas ações diárias, elas, dentro da contabilidade, dentro do departamento financeiro, do departamento de compras, do comercial que tem esses dados do cliente, tudo isso é um tratamento de dados protegidos pela LGPD. Então, o que é esse dado pessoal quando eu falo? É toda e qualquer informação relacionada a uma pessoa natural, ou seja, uma pessoa física, né, que identifica ou que torna identificável aquela pessoa. Eu sei que a doutora Raquel é a doutora Raquel, porque eu estou colocando lá Raquel, o sobrenome dela e o CPF. Então, eu estou identificando essa pessoa. Eu sei que o João da Silva é aquele lá do RH, que trabalha lá. Eu sei que o Pedro é lá da área comercial. Então, tudo, ou seja, nome, sobrenome, idade, endereço residencial, endereço eletrônico, né? A localização, ou seja, a geolocalização é um dado pessoal, a placa do automóvel, tem até uma propaganda se não me engano, do Itaú sobre isso. Os perfis de compra do seu cliente é um dado pessoal. O número de IP, né, que é o número identificável no computador. Os dados acadêmicos. Então, se eu sei que a Lidiane é aquela que tem um MBA em Business Law, vão saber que sou eu. Então, todos esses dados que identificam ou torna identificável uma pessoa é um dado pessoal e precisa de um tratamento adequado. Ou seja, gente, praticamente toda informação é um dado pessoal. E aí, quais dados, então, eu necessito tratar? São todos os dados que a LGPD protege? Então, são os dados pessoais, e aí nós vamos ter os dados anonimizados e os dados sensíveis. Então, são 3 tipos de dados hoje que merecem atenção dentro da LGPD. Os dados pessoais são esses que qualificam e caracterizam uma pessoa. Os dados anonimizados, a gente vai ver ali na frente, que é quando eu vou otimizar essa informação de forma que eu vou amenizar, eu não vou conseguir identificar essa pessoa. E os dados sensíveis, que aí a gente tem que fazer uma reflexão sempre, a partir de agora, se eu não estou exigindo dados demais, informações demais do meu cliente, do meu funcionário, porque os dados sensíveis, eles têm um tratamento muito diferente e muito restrito. Então, todo dado que eu vou solicitar, que vai trazer a origem racial ou étnica daquela pessoa, a convicção religiosa dela, a opinião política. Então, quando eu coloco lá para ele falar se ele é afiliado a algum partido, isso é um dado sensível. Filiação a um sindicato, uma organização de caráter religioso, filosófico, político, dado referente à saúde ou à vida sexual da pessoa. Então, se eu vou perguntar se a pessoa é homem, mulher, transgênero, isso é um dado sensível, gente. O dado genético ou biométrico também é um dado sensível, ou seja, todos os dados que podem levar a algum tipo de preconceito ou discriminação. Aí eu vou abrir um parênteses para falar até agora dos próprios processos seletivos, no momento que você vai contratar. Tomar muito cuidado com esse tipo de informação que você solicita, foto, porque isso pode ser discriminatório, e aí, além de responder pela discriminação, você vai responder por um mau uso da Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, tudo aquilo que vai causar uma exposição à pessoa, tanto na vida pessoal dela, quanto na pessoa do próprio, na vida social, quanto na vida pessoal do titular,
né, é muito perigoso hoje solicitar esse tipo de informação. Então, você tem que justificar, a gente vai ver que é um dos princípios da LGPD, você tem que hoje ter a finalidade dentro da empresa para poder solicitar esse tipo de dado. E aí, o dado anonimizado, eu trouxe até um exemplo aqui, então a pessoa chamava Gisele Caver, do sexo feminino, brasileira, advogada, e eu pus lá o nome, ela preencheu o nome da OAB e dela aqui de São Paulo. Como que eu vou anonimizar esse dado? Então, hoje eu tenho que aquela cliente é do sexo feminino, nacionalidade brasileira e a profissão advogada. Eu não sei, não consigo identificar que esses dados é da Gisele. Então, aí eu crio um código para ela, para eu não ter que trazer todas essas informações, e aí eu deixo de ter que adotar a LGPD quando eu consigo anonimizar. Então, eu não preciso aplicar todas as regras de LGPD nesses dados anonimizados. Então, eu vou deixar de identificar aquele titular do dado. Então, são meios técnicos aí que existem, uma série de exigências para poder anonimizar esse dado, mas a intenção é que quem consegue trabalhar com dados anonimizados, ele minimiza um pouco o risco dessa lei geral né, das multas e das próprias exigências que a lei traz. Quem, então, é o titular desse dado pessoal hoje? Porque a lei, o dado pessoal deixou de ser propriedade das empresas, que poderia vender, poderia compartilhar à vontade aí até pouco tempo, antes de 2018, e agora não. Agora, o titular, ou seja, a pessoa física a quem se refere esses dados, é que é o titular desses dados e pode hoje dizer o que pode e o que não pode ser feito com esses dados. E aí, a gente vai trazer, então, a partir de agora, essas figuras. Então, eu tenho lá o titular de dados, que é a pessoa que é dona do dado. É quem se refere àquele dado que você possui. O controlador dos dados é a pessoa natural ou jurídica, porque, como eu disse, a própria manicure pode ter que cumprir a LGPD, de direito público ou privado, e quem vai competir as decisões referentes ao tratamento dos dados, ou seja, é a empresa detentora dos dados, é quem tem aquela informação para ela. E aí vamos ter, em alguns casos, o operador dos dados, que é quem realiza o tratamento dos dados pessoais, em nome do controlador. Isso quando você terceiriza, por exemplo, a sua equipe de TI, né? E essa pessoa vai tratar, enfim, vai controlar esses dados. Pode ser a mesma pessoa, ou seja, quando você exerce tudo internamente dentro da sua empresa, você vai ser tanto o controlador como o operador desses dados. Essas são nomenclaturas, gente, da própria lei, e a partir daí surgem as responsabilidades aí de cada um. Então, o operador, se ele for terceirizado, ele vai responder solidariamente lá com o controlador, que é quem responde perante a LGPD por um vazamento de dados, por um tratamento indevido. O que tem acontecido muito, quando você manda um e-mail marketing lá, oferecendo os vinhos, oferecendo os alimentos, aquele cliente hoje em dia tem voltado e falado, mas espera aí, como é que você tem meu dado e você está me mandando um e-mail? Porque hoje ele já sabe que para você enviar um e-mail marketing, ou ele tem que ter te dado autorização, ou você tem que usar uma outra base legal, que aí quem o DPO, o escritório, enfim, quem vai trabalhar a LGPD dentro do seu escritório, ela vai ter que criar essa rotina e colocar isso como uma base da Lei Geral de Proteção de Dados. Todo mundo acha que hoje a LGPD é sair pedindo consentimento dos titulares de dados. Essa não é a verdade. Nós vamos ver que são 10 bases legais que a LGPD traz. E aí, quando a gente fala de marketing, de divulgação, tem toda uma forma de se fazer hoje. O marketing não acabou, envio de e-mails não acabaram, então só tem que fazer hoje da forma correta. Mas é importante deixar claro
que tanto o controlador, ou seja, a empresa, ela vai responder pelos danos patrimoniais, morais, individuais, de uma coletividade, né? Inclusive com dever de reparação, quanto o operador pode responder isso juntamente, que a gente chama de responsabilidade solidária, no caso dele não ter seguido as instruções que a lei exige. Então, ele também vai responder por um vazamento de dados, por exemplo. E aí, como eu estava dizendo, os dados de pessoas jurídicas não são protegidos pela LGPD, mas os dados dos representantes legais das pessoas jurídicas, sim. Então, na hora que você põe uma empresa que é sua cliente para poder preencher um cadastro, e lá no final você pega o nome do representante legal, o CPF, o endereço desse representante, isso é um dado pessoal. Então, a gente precisa sempre tomar esse cuidado para não achar que, eu não trabalho com dado pessoal e, no fundo, você está fazendo essa coleta, sim, desses dados. Então, quais são os dados hoje que estão sujeitos à Lei Geral de Proteção de Dados? Então, que não estão sujeitos. Quais são os dados que eu não preciso me preocupar? O dado que não consegue identificar o titular, como eu disse, que é o dado anonimizado. Então, se eu tenho lá só João e na frente advogado, João, e lá na frente a nacionalidade, João do Pará, eu não sei identificar essa pessoa. Então, esse dado não precisa ser tratado. Os dados da empresa, como eu disse, como CNPJ, o endereço da empresa, né, e os dados anonimizados. Se, gente, ocorre a identificação da pessoa, de alguma maneira, é dado pessoal e precisa ser tratado de acordo com as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quais são as ações, as atividades que você pratica dentro da sua empresa e que merece uma proteção maior, ou seja, que a LGPD vai estar influindo? A coleta, a produção de um dado, a recepção, a classificação desse dado, a utilização, o acesso, a reprodução, a transmissão, por exemplo, de um dado de uma pessoa do RH para uma pessoa lá do financeiro, a distribuição, o processamento, o arquivamento, o armazenamento. Quando você descarta esse dado também, não preciso mais ter isso aqui, eu vou dar um delete. Isso é um tratamento de dados e merece ser feito de acordo com a LGPD. Então, é uma série de atividades que a gente às vezes nem imagina, mas que são protegidos, sim, pela Lei Geral de Proteção de Dados e precisa ser feito da maneira correta, sob pena, enfim, de autuação e de ter que ser pago aí uma multa bem alta. E aí, quando eu não vou precisar me preocupar com a LGPD? Então, como eu disse, se é feito por pessoa natural para fins particulares e não econômicos, ou seja, gente, é um dado coletado por uma empresa que vende, que tem um funcionário, que tem precisa ser tratado. Então, os fins exclusivamente particulares por exemplo, sou aqui do escritório, mas eu vou e peço os dados aí da doutora Raquel para uma relação nossa de parceria, para algum dia a gente tomar um café. Isso aí, eu não vou precisar tratar esse dado. Mas a partir do momento que eu vou vender um produto, ela vai me vender um produto, tem uma relação comercial, esse dado, ele passa a fazer parte daquilo que a LGPD entende que precisa de tratamento adequado. Então, também realizados para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado. Então, isso aí é uma parte que é usada muito pelo governo. Então, em determinado momento, ele precisa coletar um dado para a segurança nacional, ele não tem que dar o tratamento adequado. E provenientes também do território nacional em que não seja objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamentos brasileiros, o objeto de transferência internacional. Então, desde que o país de procedência, ele também dê o tratamento adequado. Então, a gente precisa separar. Se tem uma empresa americana
e ela vai passar o dado simplesmente aqui para comunicar para um outro país, eu não preciso tratar aqui no Brasil, desde que ela tenha e ela esteja cumprindo a LGPD. Por exemplo, os Estados Unidos, ela não tem essa lei. Então, aí essa empresa aqui teria que tratar. Agora, se é uma empresa que, por exemplo, tem um funcionário, ela coleta um funcionário e ela paga o funcionário por aqui, essa empresa também tem uma filial aqui, essa filial tem que usar o tratamento adequado com base na lei daqui, e a empresa lá da Europa vai ter que usar a GDPR nos dados que estão lá. Então, não tem como correr. E aí, eu falei de um modo geral dos dados, mas eu queria fazer um enfoque especial para os dados dos funcionários, enfim, os dados do RH, né? Qual que é a importância da LGPD para quem tem uma área corporativa, né? Tem uma empresa de fato, tem funcionários. Então, quando você traz a LGPD, você vai enumerar a situação de risco daquela empresa, você vai conhecer onde, como são coletados esses dados, né? Desde os seus clientes, fornecedores e colaboradores. Isso também é um dado pessoal. Então, desde o cadastro do CPF até a informação que você vai usar na folha de pagamento daquele funcionário, merece um tratamento adequado da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu preciso descobrir onde é que estão esses dados, quais as camadas de proteção que eu estou dando, se tenho senhas, se tem uma criptografia, que o Moza vai falar um pouco dessa parte de TI. Então, você tem que verificar se os seus colaboradores também sabem evitar o vazamento, se você lhe dá um mínimo de proteção, ou se todo mundo dentro da empresa tem acesso a todos os dados de clientes e do RH, né? Então, RH, que tem geralmente a maior quantidade de dados na sua mão, e TI vão ter que sempre andar unidos, gente. Não dá mais para poder fugir. Então, quando o RH for solicitar algum dado do colaborador, ele vai sempre precisar estar atento a 3 fatores, que aí eu vou explicar até mais detalhadamente na frente, mas é a finalidade, a adequação e a necessidade. Hoje, para você colher um dado do seu funcionário ou do seu cliente, você precisa pensar, eu preciso desse dado? Qual a finalidade desse dado? Esse dado é adequado para o que eu preciso? Né? Eu tenho essa necessidade de questionar? Se você tem essa resposta para as 3 informações, ok, você pode coletar esse dado, enfim, tratar adequadamente esse dado. Mas se você vai solicitar para o seu funcionário o dado se ele é registrado ou não num partido político, qual a necessidade se a sua empresa ela exporta vinhos? O que isso vai te influenciar? Então, é aí que a gente começa num processo de adequação, olhando para dentro e entendendo os tipos de dados que eu coleto, tanto no momento de fazer uma ficha do meu cliente, quanto do meu funcionário. Porque para que você vai ficar correndo risco, né, de ter um dado aí, acontecer algum incidente de segurança, esse dado vazar, acontecer alguma coisa, se você nem precisa daquele dado para poder trabalhar e desenvolver seu business? É esse momento que a empresa precisa, inclusive, se reinventar e se reanalisar. É enxergar que você talvez não precisa ter aquela quantidade de informações sob sua responsabilidade. Aí eu trouxe, por exemplo, alguns exemplos de como é correto usar esses dados quando você vai coletar isso de um funcionário pelo RH. Então, por exemplo, dado pessoal, vou pedir o nome completo. Então, ele vai ser, por exemplo, qual a minha finalidade? Ele vai ser usado para preenchimento da ficha do empregado? A minha lei, né, porque eu tenho a lei que exige que eu tenha uma ficha cadastral do meu funcionário. Então, ok, eu vou estar cumprindo uma obrigação legal ou regulatória, de acordo com o artigo 7º da LGPD, inciso 2, então, eu posso ter essa informação.
Além disso, eu vou usar esse dado nos contratos, nos sistemas. Aí eu vou estar usando a base legal do artigo 7º, inciso 5, que é quando é necessário para a execução de um contrato de trabalho, por exemplo. Então, gente, hoje tudo é como você analisa e como você vai encaixar isso com as bases legais que a LGPD te disponibiliza. Mais uma vez, não é tudo consentimento. O consentimento te trava a empresa, porque a qualquer momento essa pessoa pode falar que você não pode mais ter esse dado. E você tem como justificar, como eu vou passar uma por uma, são 10 bases legais, e aí o seu DPO, né, o seu encarregado, o escritório responsável, vai ter que saber justificar lá para a NPD por que você precisa ter esse dado. E aí são essas bases legais. Por exemplo, um dado pessoal sensível. Então, a biometria do funcionário, você vai ter que cadastrar, porque ele tem que entrar aí nas instalações da empresa. Então, aí eu consigo usar o artigo 7º, inciso 11, né, que eu vou estar prevenindo, por exemplo, aquela instituição contra a fraude, a própria segurança do titular. Então, tem uma série de exigências. Quando você paga algum benefício para o empregado e você precisa dos dados do filho menor, isso é um dado sensível, né, de criança, de adolescente, então aí você também tem que enquadrar que você está cumprindo a lei, porque você tem que ter aquele dado, aquela comprovação, cópia do documento, registro de nascimento, enfim. Então, hoje, é como se faz. A LGPD não é esse bicho de 7 cabeças, mas ela precisa ser feita adequadamente e com muito bom senso por parte do empresário, da empresa, de fato entender se ela precisa daquela quantidade, tratar e ter essa quantidade de dados que hoje muitas empresas têm aí em forma de cadastro e de banco de dados mesmo. E aí eu trouxe agora, bem resumidamente, Lidiane, eu quero começar a adequar a minha empresa. Qual é esse passo a passo? O que eu deveria fazer inicialmente? A gente já entendeu um pouco o conceito do que é um dado pessoal, quem é que está obrigado, quem que não está, quando é dispensado, quando é os dados sensíveis. Então, agora vamos para a parte mais prática. O que eu preciso saber para adequar o meu negócio à LGPD? Primeiro, gente, é conhecer os princípios básicos que a LGPD traz. Eu hoje, para poder ter um dado dentro da minha empresa, eu tenho que primeiro me perguntar se eu preciso, se aquele propósito é legítimo, né? Se eu posso, se aquilo vai ter alguma finalidade aquele dado. Não, eu preciso daquele dado porque eu quero entender o consumo do meu consumidor, do meu cliente no longo dos anos, saber qual a época que ele compra mais. É no inverno? É no verão? Então, qual o tipo de vinho que o cliente vai consumir? Eu quero fazer um estudo de consumo. Então, eu vou ter uma finalidade para aquele dado que eu estou coletando. Eu quero oferecer, o cliente vai lá, vai cadastrar, e eu quero oferecer uma propaganda para ele em determinado momento, umas ofertas, uns descontos, também eu vou saber exatamente demonstrar qual é a finalidade que eu estou coletando aquele dado. Uma vez que eu não tenho finalidade, como eu estou dizendo, por que você precisa saber se o seu consumidor, aí, o seu cliente ou seu funcionário é negro, pardo, branco? Você é instituição de saúde, você vai promover alguma coisa? Não. Isso vai interferir no seu perfil de compra, por exemplo? Lidiane, não. Então, eu não tenho finalidade, eu tenho que arrancar do meu cadastro ou do local onde esse cliente está preenchendo, eu tenho esses dados, esse tipo de informação. Porque, de novo, se eu não comprovo a finalidade desse dado, eu não posso ter esse dado dentro da minha base, não posso tratar esse dado e muito menos usá-lo. O segundo princípio que eu preciso obedecer é a adequação, né? Que aí confunde um pouco a finalidade, que o tratamento que eu vou dar para esse dado é compatível com as finalidades que eu informei? Ou seja, eu coletei o dado
porque eu ia estudar o perfil. Só que eu acabei pegando esse dado e mandei um e-mail marketing, ou seja, não é adequado o tratamento que eu estou dando. Hoje, gente, LGPD é transparência. Se você vai lá fazer uma política de privacidade para pôr no seu site, olha, eu já estou com política de cookies, assim, tá tudo bonito, fiz ali uma política de uso, e você inventa, você maquia a informação, isso é descumprimento da LGPD. O seu titular, naquele documento que ela vai ter acesso, naquela política de privacidade, ela vai ter que saber exatamente o que o dado dela vai ser feito, por que está sendo coletado, como vai ser tratado, para onde ele vai ficar armazenado. Hoje tem que ter transparência junto com esse cliente ou com esse funcionário. E aí é o princípio da necessidade, né? Eu preciso ter esse dado, não tem outra forma de eu almejar aquilo que eu quero sem a informação que esse cliente vai me dar? Não. Então, eu preciso ter esse dado, eu posso ter esse dado. O princípio também aí do livre acesso. Então, hoje, esse titular do dado, seu cliente ou seu funcionário, ele tem direito a saber gratuitamente, você tem que disponibilizar uma forma dele consultar, seja um canal que ele vai mandar informação, você vai ter alguém para responder, seja um lugar que ele vai entrar e consultar ali os dados que ele te forneceu. Então, ele tem direito hoje de saber, né, gratuitamente, qual a forma, a duração que esse dado que ele te deu vai ficar ali, o que você vai fazer. A qualidade dos dados também, o titular ele tem direito de ter um dado correto. Então, se eu hoje sou casada, eu não posso ter lá na sua base de dados eu como solteira. Parece bobo, mas isso protege, a LGPD protege. Se ele te mandar um e-mail e você não corrigir essa informação, você pode ser autuado, você está descumprindo a Lei Geral de Proteção de Dados, porque ela garante o direito à clareza, a informação daquele titular de uma forma correta. Né? E aí, como eu disse, o princípio da transparência, porque esse titular tem direito de saber tudo que você faz com o dado dele, por que você está coletando, qual é a finalidade, aonde ele vai ser utilizado. Então, o princípio da transparência hoje, ele traz. E aí, o princípio da segurança, né, que a lei exige. Tudo quando eu falo, gente, direito do titular, vocês também leiam responsabilidade ou dever do operador, dever do controlador, né, da empresa que tem esse dado ali de posse dele. Então, tudo que é um direito é uma responsabilidade do lado de cá e uma vez não cumprido, ele pode ser autuado. Então, temos aí, então, o princípio da segurança. Você tem que demonstrar que você protege aquele dado. Aí, por isso que eu estava falando toda essa questão de não pegar o dado, embolar, jogar no lixo, tem que fazer o descarte corretamente, tem que armazenar aquele dado de uma forma que só quem precisa ali internamente dentro da empresa tem acesso a esses dados. A empresa tem que garantir também a prevenção do dano, eu tenho que demonstrar que eu vou evitar, que eu tenho políticas de compliance, de segurança da informação, e aí, assim, eu evito, né, que esse dado possa sofrer a gente chama incidente de segurança e possa vazar ou trazer um prejuízo aí para a pessoa. E aí temos também o princípio da não discriminação. Então, aquele meu dado, ele não pode me causar uma discriminação. Aí que eu alertei vocês, num processo de RH, você tomar cuidado em ficar pedindo foto, ficar pedindo cor, raça, porque isso é um dado que pode ou não gerar uma discriminação e pode ser usado de uma forma abusiva. E, por último, como princípios básicos da LGPD, ou seja, obrigações da empresa, obrigações do controlador, nós temos o princípio da responsabilização e da prestação de contas. Ou seja, uma vez que teve um incidente, uma vez que ocorreu um problema,
essa empresa tem a obrigação de se responsabilizar, de adotar as medidas eficazes, capaz de comprovar que ele observou as normas de proteção de dados, e que ele fez tudo o que podia, mas o incidente não poderia ter sido evitado. E aí, gente, tudo isso, no momento que ocorre um problema dentro da empresa, isso vai ser olhado e verificado pela ANPD, que é essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O segundo passo, então, o primeiro passo, você tem que conhecer... Alguma pergunta? A Fátima, ela pergunta assim, mas alguns desses dados, como cor, raça, é uma exigência do e-social, que somos obrigados a informar. E aí? Então, aí... A cruz é caldeirinha? Então, mas aí você tem uma base legal que é chamado de obrigação legal, a gente vai ver que essas bases legais que justifica a empresa de coletar esse dado. Mas no momento, por exemplo, de uma entrevista, por que eu preciso pedir esse tipo de dado ainda para escolher um candidato? E aí, e depois acumular aquele monte de currículo, aquele monte de dado ali jogado num canto de uma gaveta, né? Então, quando você tem uma dessas bases legais, e por isso, doutora Raquel, que eu falo sempre que LGPD não é só consentimento, porque feito um mapeamento e feito ornamento, juntando isso com a base legal correta, um profissional que saiba fazer isso, ele desopila muito a responsabilidade da empresa, porque ela tem obrigações para cumprir, ela tem contratos que ela precisa daquele dado para cumprir aquele contrato, e aí na hora de fazer o mapeamento, na hora de fazer o relatório de impacto, você vai lá e fala, eu tenho consentimento. Mas por que, se você precisava daquele dado? Eu preciso guardar aquele dado 5 anos para comprovar o pagamento do meu tributo, por exemplo. Então, é saber usar as bases legais para poder adequar aquilo que você precisa. Essa é a grande inteligência da Lei Geral de Proteção de Dados. É não ficar mandando termo de consentimento para tudo quanto é pessoa, cliente e funcionário. Porque você tem o direito de ter esse dado. Você tem que cumprir algumas obrigações, que a gente vai ver que são 10 bases legais. Quando eu falo do dado sensível, porque ele exige consentimento. Mas uma vez que você tem uma lei que te obriga a ter esse dado para o e-social, você tira essa responsabilidade de ter esse consentimento. Então, é isso, gente. É conhecer bem o seu negócio para encaixar isso dentro de uma base legal que te permita ter o armazenamento, a utilização desse dado. Mais alguma pergunta? Vamos, então, para o segundo passo importante para você conseguir adequar o seu negócio. Só um minutinho. Puseram agora, acabou de entrar. Em RH, os currículos que as empresas recebem, como tratar essa base legal, e sua base legal? Você está recebendo os currículos, onde tem várias informações sobre potenciais candidatos, né? Sim, você vai ter que adequar isso dentro de uma base legal, mas o que eu oriento sempre os meus clientes aqui, que eu faço os projetos de adequação, é que terminou aquele processo seletivo, eu tenho que dar um tratamento adequado àquilo e fazer um descarte. Eu quero guardar 2 ou 3 currículos, porque se eu precisar, eu gostei desse candidato aqui, mas aí tem um outro melhor, mas pode ser que surja uma vaga, mês que vem eu vou guardar. Ok, você tem como justificar, mas guardar 50 currículos lá que você não tem necessidade, gente, vamos promover o descarte adequado desse tipo de informação. Currículo não dá mais para poder ficar servindo ali de enfeite em gaveta. O segundo passo é você criar um comitê, que a gente chama de comitê multidisciplinar, né? Para poder implementar um programa de governança e privacidade de dados. E aí, por que eu chamo multidisciplinar? Porque eu vou lá, sou DPO, fui nomeada, né? A gente vai ver que tem que nomear um DPO,
e aí eu vou lá no RH, eu vou chamar uma pessoa para fazer parte do meu comitê, eu vou na área comercial e vou chamar uma pessoa para fazer parte do meu comitê, eu vou no financeiro, vou chamar uma pessoa, mas por quê? Essas pessoas não conhecem de lei, mas porque eu preciso de um apoio em cada uma dessas áreas. E aí o seu DPO, o escritório responsável, que vai implementar o processo, vai treinar essas pessoas primeiro. Cada departamento vai ter um polo disseminador e entender a importância, cada um que trata. Além disso, só essa pessoa que sabe o tipo de dado que é tratado em cada um dos departamentos. Então, é muito mais fácil de trazer as dores, as dificuldades, os problemas com cada uma de uma pessoa. Geralmente, eu chamo o gerente, o coordenador, enfim, de cada área, aquela pessoa que é o responsável pelo setor. E aí você cria um comitê e, a partir daí, você vai começar a implantação do seu programa de governança de privacidade, que é o nome que a lei dá, é Programa de Governança de Privacidade de Dados. E aí ele vai ter que obedecer alguns princípios, então, segurança, né? Ele tem que usar medidas técnicas administrativas aptas a proteger o dado. Não adianta lá eu colocar um softwarezinho lá que eu não sei nem quem fabricou. Prevenção, quais são as medidas? Aí, por exemplo, nos processos que eu atuo, sempre tem que ter alguém da TI junto, né, para poder entender a necessidade, como fazer, por exemplo, o bloqueio, né, dos logins, das senhas, como a gente vai colocar isso de uma forma que vai evitar que qualquer um tenha acesso. Por que, por exemplo, a área de RH precisa ter acesso a toda a lista e os dados do cliente? Eu acho que não faz sentido. Então, a gente tem que ter momentos locais distintos de armazenamento desses dados dentro da empresa. E aí não precisa também de todo o RH ter acesso aos dados, por exemplo, dos funcionários. Se quem faz a folha e quem vai utilizar são só o X e o Y. Então, isso já é um tratamento adequado da LGPD. É a gente entender que tem que ter responsabilidade e promover a prevenção de riscos. E aí, né, a partir desse comitê, eu vou ter que concretizar um programa de governança de privacidade comprovadamente efetivo. Não adianta eu só fingir que o programa foi. Por isso que eu falo, gente, não adianta ir lá, colocar uma política de privacidade no site, colocar uma política de cookie e falar, eu já me adequei. E aí você vai olhar internamente, isso não é um programa efetivo e não condiz com o que você sequer colocou na política. Eu entrei num cliente agora há pouco tempo, ele foi lá e fez uma política linda, contratou um escritório. Quando você ia ver, não tinha nada a ver nem com o business do negócio. A forma com que o dado é coletado. Primeiro a gente arruma a casa, tá? Primeiro a gente entende, mapeia as operações, depois a gente põe isso no papel, como eu disse. Hoje tem que ter uma transparência com esse cliente. Então, hoje eu preciso falar para esse cliente, para esse funcionário, quais os dados que eu uso, como eu uso, qual a finalidade, onde que ele vai colocar, que tipo de sistema eu uso, enfim, quem é meu DPO. Então, depois a gente coloca isso numa política de privacidade para ficar bonito lá no site, todo mundo achar que vocês estão já adequados. No momento de uma fiscalização da NPD, é a primeira coisa que ela vai olhar se a sua política ela condiz com a realidade mesmo que é feita dentro da empresa. Terceiro passo, depois que eu fiz o comitê, eu tenho que nomear alguém, né, como encarregado de dados, que a gente internacionalmente é chamado de DPO. A lei não dá esse nome, ela dá o nome de encarregado de dados, mas foi adotado já, em razão da Europa, como o DPO, que é o responsável por esse dado, né? E aí existem, sim, algumas características que esse DPO tem que ter. Então, esse DPO vai ter que ter conhecimento jurídico, conhecimento da lei, né? Está apto a prestar serviço como especializado em proteção de dados. Não adianta eu ir lá e pegar um advogado criminal, um advogado de contratos que nunca leu a lei e nomear como DPO.
existem casos, inclusive já, que esse DPO, e aí eu já estou dando uma palhinha, uma pergunta que eu vou fazer para a doutora Miriam, porque no exterior já teve casos que a empresa foi notificada para destituir o DPO, porque eles entenderam, né, a autoridade de dados lá dele entendeu que aquele DPO não tinha condições de assumir aquele papel. Então, gente, não adianta, e aí eu vou exatamente questionar ela, se no Brasil também vai sair uma normativa para esse encarregado, né? Quais as características que ela entende que vai poder, que é necessário esse DPO possuir. Mas hoje a gente já consegue mapear algumas características. Então, ele tem que conhecer da lei, ele tem que entender de privacidade, ele tem que ter conhecimento técnico de TI e segurança da informação. Quantas noites eu não passei em casa com meu marido me dando aula de TI, gente, para usar os termos, para entender como é que funciona um sistema. E o seu DPO, apesar de ser advogado, se for um advogado, ele tem que ter o conhecimento mínimo e saber que sempre a área de TI vai andar junto com ele. Não adianta você achar que você também é um expert em tecnologia da informação se a sua formação é direito. Então, vamos trabalhar junto dentro, sem vaidade, né? Vamos trabalhar junto aí as áreas. Ele tem que conhecer, de fato, a empresa, seu modelo de negócios. Então, na hora de contratar um DPO, que a gente chama de user service, que é aquele DPO externo, então, é uma empresa externa que você vai contratar para responder as demandas, para poder cuidar do seu processo, ele tem que primeiro entrar e entender do seu negócio. E ele tem que ter independência. Então, não adianta achar que o diretor da empresa, o CEO vai falar, eu quero que você faça isso. Ele tem que ter independência. Ele não está ali para poder obedecer esse tipo de ordens, porque ele é o responsável perante a autoridade nacional do que os dados estão sendo tratados, como são tratados. É ele que assina um relatório de impacto, manda todo mês lá para a autoridade, vai enviar todo mês para uma autoridade nacional, e é ele que vai ter responsabilidade por isso. Então, quando eu vou treinar os DPOs também, eu falo isso muito nos meus treinamentos, que não adianta você querer agradar todo mundo. Deixa eu só concluir, eu já te dou. Não adianta você querer agradar todo mundo se você também vai responder por isso lá em cima. Pode falar, doutora Raquel. A Paty pergunta assim, podemos colocar a política no site antes ou imediatamente no início do processo de implantação da LGPD? Não. Você só consegue colocar essa política se foi feito o mapeamento, porque aí, olha para você ver, já não é... Você já está fazendo o processo. A gente vai ver que o próximo passo... Eu estou dando um passo a passo aqui de como é que tem que ser feito. Primeiro, você conhece os princípios. Segundo, você põe uma equipe multidisciplinar de cada uma equipe, nomeia o DPO. Depois você vai mapear as suas atividades, você vai mapear os seus dados, você vai mapear como é que esse dado percorre em cada um dos seus setores. Como é que você vai criar uma política se você não entendeu isso, se você não fez esse passo a passo, se você não sabe, eu coleto o dado assim, o cliente, ele vai ficar armazenado assado, eu vou usar ele para isso, para aquilo. Aonde que vai estar o princípio da transparência? Gente, é isso que as empresas têm feito e estão sofrendo autuação. Porque vai lá para uma política de privacidade. Esses dias, eu me deparei com 4 empresas com a mesma política de privacidade. Acho que quem foi contratado não mudou nem o nome para poder pôr no outro cliente. Não é isso. Política de privacidade tem que retratar aquilo que é feito com dado dentro da sua empresa. Senão, você também vai ser autuado se a NPD chegar aí e verificar que você colocou que o dado ia ser capturado X e você está usando para Y. Ela tem que retratar a realidade. E você não consegue criar uma política de privacidade antes de fazer, pelo menos, o processo de mapeamento e entender como é que aquele dado vai ter que ser remanejado. Porque pode ser que tenha riscos, tenha problemas, a gente vai ver aqui, e aí eu vou ter que consertar esse caminho antes, né? Se eu chego lá e entendo que a sua empresa está usando o dado errado, eu vou ter que corrigir essa rota.
para depois pôr isso na política. Então, a resposta é tomar muito cuidado com esse tipo de atitude. Então, nomeado encarregado de dados, qual é essa função, né? Isso é uma questão que pouca gente entende. Por que eu tenho que ter um DPO ou um encarregado de dados? A lei traz especificamente as obrigações e traz que é uma obrigação a empresa ter esse DPO, seja ele funcionário, seja ele terceirizado, né? Como eu te disse, existe essa possibilidade de ser DPO as a service, porque aí você não tem que pagar plano de saúde, você não tem que pagar... Então, tem uma série, enfim, de benefícios que você pode contratar uma pessoa para responder por isso, e ele pode responder por mais 3, 4 empresas, então o custo fica muito menor. Então, o que ele vai fazer? Ele vai receber os requerimentos e prestar esclarecimentos às reclamações e comunicações dos titulares. Então, se amanhã, né, a sua empresa recebe lá da Maria um e-mail perguntando: olha, quero saber se você... percebi que você tem meus dados, quero saber como é que você obteve meus dados, quais os dados que você tem aí a meu respeito. Esse profissional é que pode responder essa demanda. Não pode ser qualquer pessoa da empresa. Então, ele também é o ponto de contato com as autoridades fiscalizadoras, que é a NPD, Ministério Público, Judiciário. Então, na hora de responder uma demanda, esse profissional é que entende de Lei Geral de Proteção de Dados, de privacidade de dados, é ele que tem que ter esse contato. Ele também vai assegurar a manutenção de registro dessas operações, ou seja, aí está respondendo até a pergunta da nossa amiga. Antes de eu entender e de eu registrar as operações que é feita, eu não posso fazer uma política de privacidade. E esse profissional vai manter que o João, a Maria, o Pedro cumpra internamente aquilo que a gente determinou a partir de agora. E ele que vai fazer o relatório de impacto de proteção de dados, que é o instrumento que eu falei que esse profissional tem que elaborar e enviar para essa autoridade nacional, contando: olha, aqui esse relatório é da empresa X, lá é coletado esse dado, a finalidade é esse, a base legal é essa, e assina embaixo. Olha, tem um risco, mas foi minimizado. É com base nesse relatório que a NPD ela vai começar a exigir esse relatório, vai saber se as empresas estão cumprindo ou não a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, feita a nomeação desse encarregado, a gente vai passar para a análise dos riscos, ou seja, eu vou identificar os pontos principais de preocupação. Então, eu vou chegar lá dentro do sistema da empresa X, dentro da empresa em si, e vou avaliar qual é o impacto da LGPD naquela operação. Eu costumo falar para os meus clientes, gente, que LGPD, implantação de um programa, não ela é PMG, ela não é tamanho único. Não adianta eu querer chegar, e eu acho que é importante quem faz esse programa também, os advogados, seja os profissionais de TI, ter essa consciência de que a empresa que é multinacional, ela não vai ter nem a mesma necessidade, nem o mesmo dinheiro para investir num programa de privacidade numa empresa que tem aí 30 funcionários, que tem uma empresa de pequeno porte. Então, é importante você avaliar o impacto da LGPD, né? Vou definir uma meta provisória. Vamos olhar o que é o risco maior aqui? Vamos começar pelo risco, né? Porque se vier um problema, eu pelo menos já evitei o problema e já evitei uma multa. Então, aí, a gente vai priorizar esses riscos mais graves. Então, é importante, no momento que você vai contratar uma consultoria ou que seu funcionário interno vai começar a desenvolver, cobrar dele essa avaliação. Olha, você fez a avaliação, qual que é o ponto crítico? Aonde que eu preciso começar a mexer? Por isso que eu falo que não adianta você implementar uma política de privacidade que não funcione. Então, vamos evitar os riscos, porque isso já te evita mexer
no dinheiro da empresa, porque você já vai estar evitando uma autuação. E aí, o que é esses riscos graves, Lidiane, que você está falando que pode afetar aí a empresa? Então, você tem que olhar dentro dos dados que você está coletando da LGPD, o que vai afetar o desenvolvimento dos negócios. Eu não posso chegar lá no RH e falar, todo mundo vai parar agora que a gente vai implementar uma LGPD. Não posso chegar na área de TI. Então, eu tenho que olhar o que eu vou mexer naquele momento dentro da empresa que pode parar ou afetar meu negócio. Então, o que vai me gerar passivo ou multa, né? Quando eu falo afetar o normal desenvolvimento dos negócios, é porque a LGPD, dependendo da autuação, ela pode, a autoridade nacional, enfim, o Ministério Público, se acontecer alguma coisa, ela pode chegar e falar assim, você, a partir de agora, vai ter que deletar todos os dados desse seu cliente, você não tem mais direito. Então, eu tenho que olhar dentro de um processo o que eu estou fazendo ali de tão errado que pode paralisar o meu negócio no caso de uma autuação. Né? O que vai me gerar grandes multas, grandes indenizações? E aí eu tenho que priorizar o atendimento desses riscos. E aí eu trouxe alguns riscos para vocês entenderem, né? Que podem ser objeto de uma autuação e trazer um passivo gigante para a empresa. Então, como eu disse, a finalidade legítima. Então, se eu vou lá, estou coletando a idade, o nome, a idade daquele cliente, né, o endereço. E aí eu vou declarar que eu vou usar aquilo ali para poder fazer um estudo de perfil. E, na verdade, constata-se que você está usando aquele dado só para enviar e-mail marketing, você não fez nenhum. E ainda isso ainda consta numa política de privacidade, você está totalmente infringindo a primeira princípio da LGPD, que é a finalidade legítima. Então, é um grande risco você estar usando os dados de uma forma que você não declarou. O uso excessivo de dados, que eu já expliquei, tem que avaliar por que e para que você precisa. Pode ser que você está deixando de pedir dados importantes para a sua empresa e está pedindo dados que você não tem necessidade nenhuma. Ou você está compartilhando dados com terceiros ou de forma internacional. Isso é um grande risco dentro da empresa, esses 3 tipos de operações internas que pode vir aí de cara com uma grande autuação. Então, você não pode pegar o seu dado e transferir lá para a sua outra empresa. Eu sou dono mesmo, é tudo do mesmo ramo, eu vou lá transferir os dados desses clientes para outra para poder prospectar também. Isso não pode, isso é ilícito. Então, o compartilhamento de dados hoje não pode ser feito sem utilização correta das bases legais ou do consentimento do cliente, enfim, e do funcionário. Que loucura. Alguma pergunta? Tem sim. Eu até falo para o pessoal que eles podem levantar a mãozinha e vocês mesmos falarem, tá? A Vanessa da Porto Scali, ela diz assim, o e-mail marketing, ele vai ser legal? Vanessa, obrigada pela pergunta. O e-mail marketing, ele pode ser legal desde que ele atenda algumas exigências, alguns requisitos. Eu dei agora há pouco um treinamento específico para a área de marketing. Então, assim, você tem que deixar, na hora que você envia o e-mail, um lugarzinho para o cliente, se ele quiser se descadastrar. Então, tem que ter o opt-on ali, o opt-in. Tem que uma série de exigências. Se você coletou aquele dado, você pode mandar para o cliente falando que ele vai ser usado, ele vai receber posteriormente e-mails, enfim, promoções. Então, tem uma forma hoje correta de se fazer, mas vai se poder continuar usando o e-mail marketing, mas não agora pegar ali sua base de dados e sair distribuindo para todo mundo. Primeiro tem que tratar esses dados e depois
utilizar o e-mail marketing. Às vezes, vou dar até já uma dica. Por exemplo, na hora do cadastro, já tem uma forma de você colocar ali para aquele cliente que ele vai te permitir, você põe o flagzinho lá para ele poder apertar, te permitindo ali usar o e-mail marketing, fazer uma série de situações. Então, hoje tem outras formas de se fazer isso para se tornar legal, e aí, posteriormente, você pode enviar o e-mail marketing. Quando você tem banco de dados múltiplos dentro da empresa também, você não tem um banco de dados, de um lado você tem um banco, lá você tem os mesmos dados, de um lado é tratado, do outro não é tratado. Então, isso é um risco para a empresa, esses banco de dados múltiplos. Liberdade de acessos ilimitados, o Mozart vai falar um pouquinho disso. Então, todo mundo da empresa acessar todo o sistema, todo mundo ter todos os dados, isso hoje é um grande risco em se falando de LGPD. E o tratamento de dados aí de criança e adolescentes, né, como eu disse, que tem que seguir algumas premissas, então tem que ser feito sempre no melhor interesse da criança e do adolescente. O consentimento tem que ser dado por um dos pais da criança e recomendável sempre uma linguagem acessível para que o próprio adolescente, por exemplo, entenda o que você vai fazer com aquele dado dele. Então, quando a gente fala de consentimento, é isso, eu vou ter que deixar claro para o meu cliente, e aí se é a criança adolescente, para o pai desse criança, desse adolescente, por que você está coletando esse dado. E aí, por fim, realizar... Não, obrigada. Por fim, realizar o mapeamento desses dados, né, dentro da empresa, que a gente chama de operações de tratamento. Então, eu vou para dentro do RH, eu vou para dentro do jurídico, das operações, da área de operações, eu vou para o marketing, vou fazer uma entrevista, eu vou entender o caminho que esse dado faz dentro da empresa, como é que ele é coletado, onde que ele é armazenado, depois o que é feito, em quanto tempo eu faço descarte, se eu não faço descarte. Então, eu vou mapear essa operação, né? Eu vou listar tudo isso, eu vou detalhar individualmente, operação por operação dentro da empresa. E aí, depois que eu fiz todo esse mapeamento, eu vou ter que enquadrar aquela base legal que eu falei para vocês dentro dessa operação. Então, eu vou dizer assim, a NPD, eu tenho esse dado aqui, mas eu posso ter porque eu faço, eu estou cumprindo uma obrigação legal. Não, essa operação aqui do dado, eu colhi, faço isso, 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 porque eu tive o consentimento do titular. Não, olha, eu faço essa coleta aqui, esse armazenamento, esse tratamento do dado, porque eu tenho que cumprir um contrato. O cliente, ele comprou de mim e eu tenho que entregar um produto. Então, para eu entregar aquele produto, eu vou ter que emitir uma nota fiscal e vai ter que ter um endereço. E aí, como é uma outra empresa que entrega esse produto, é o correio, enfim, eu não vou poder passar todos os dados do cliente para o correio ou para o meio de transporte que eu contrato. Eu tenho que selecionar. Então, tudo isso é uma forma de se dar um tratamento adequado, mas eu preciso, depois que eu fiz esse mapeamento, eu preciso enquadrar essa operação de tratamento de dados nas 10 bases legais da LGPD. Então, vai ser consentimento, cumprimento de obrigação legal. Então, aí eu tenho a parte toda de cumprimento do RH, eu tenho a parte de ter que guardar por 5 anos uma nota fiscal, eu tenho todas as normativas previdenciárias, isso aí é enquadramento. Para políticas públicas, para estudos estudos e pesquisas, aí para execução de contrato. Então, você fica, às vezes, preocupado em pedir o consentimento de um cliente, sendo que você firmou com ele um contrato e você tem que entregar um produto, então você precisa ter alguns dados dele. Então, no momento que eu vou fazer aquele relatório, eu vou ter que enquadrar cada uma dessas operações nessa base legal e enviar para a autoridade de dados, falar, ele está cumprindo a LGPD.
Só um Então, minuto, gente, doutora tá. Lidiane. A Pati Prado levantou a mão, ela gostaria de falar. Pode abrir, pode falar. Obrigada, Nada. doutora Raquel. Doutora Lidiane, por favor, nos esclareça uma questão também bastante importante. Hoje, quando a gente tem essa autorização, até como consumidor, sempre que entramos em sites das empresas, antes de até colocar a nossa informação, eles têm colocado lá como se fosse um cookiezinho para fazermos essa atualização, de autorizar, sim, o uso desta informação. As empresas que ainda não estão adequadas à implantação da LGPD podem começar já usando esse flagzinho? Cookies. Pati, obrigada. Eu falei de você aí no começo, até agradeci. Sim, eu Você ter estava ouvindo. promovido. Obrigada pelo seu convite, pela sua presença. Obrigada a você por estar ajudando a disseminar. E falando um pouquinho da política de cookie nada tem a ver com a política de captação de dados da própria pessoa, e sim, às vezes, ali do computador, enfim. Então, é importante ter a política desde que ela reflita o que você colocou na política. Então, não adianta você colocar essa empresa adota, estou colhendo os dados somente para você poder utilizar o site, e você, no fundo, não está realizando. Vou deixar até o Mozart falar um pouquinho disso aí, da política de cookies, que é uma parte que... Gente, boa noite a todos. E respondendo já a essa questão do cookie, o cookie é um pequeno programa que ele pega algumas informações suas de rastreamento e de outras validações do seu perfil de acesso à internet, que realmente tem que ser refletido na política da Lei Geral de Proteção de Dados, de privacidade que você tem dentro. Por isso que até aquela primeira pergunta, que foi o seguinte, eu posso colocar política ali e anexar no cookie, que vai ser pego alguns dados seus para informação, para uma análise de onde você está sendo acessado, coisas do tipo. Essa estrutura que é colocada na frente do site tem que ser 100% refletidas dentro da política de privacidade da empresa. Por isso que aquela resposta foi, posso colocar só os termos lá, o termo de privacidade, a política de uso, o termo de uso da plataforma? Você pode colocar, mas aquilo tem que refletir, porque aquilo pode gerar impactos dentro da empresa, porque de uma maneira ou de outra, você está coletando os dados através de uma plataforma que é sua, está no seu nome, que é o seu site. Então, você é responsável por aquelas informações que estão coletadas no cookie. Mesmo que sirva para grandes plataformas como o Google, para fazer um analytics, uma parte de análise, ela tem que ser refletida na sua política, sim. Então, você pode colocar que a política está sendo implementada ou está sendo ajustada para as questões do cookies e outras dentro da empresa? Claro que pode. Isso você pode, sim. Mas desde que ela reflita necessariamente o que você vai fazer dentro dos seus processos internos com aqueles dados da empresa. Doutora? Complementando, Pati, e tem algumas formas, tem muitas empresas fazendo errado, vai lá e fala, esse site adota a política de cookie. Não é isso, gente. A politicazinha, aquela frasezinha do cookie, ela tem que refletir os dados que você está coletando, e, na maioria das vezes, se você coleta mais de um tipo, né? Então, se é só para poder visitar o site, ok. Se vai ser usado para mais alguma coisa, você tem que deixar as caixinhas para que o cliente possa flagar e permitir o uso dessas informações que não são os dados propriamente dito de nome, RG, CPF, mas sim, como o Moza próprio explicou, são informações até internas, né? Essas informações de segurança da informação mesmo, e que pode te trazer sérios problemas. Então, excelente. A resposta é obrigada aí pelo esclarecimento, que eu acho importante trazer essa questão, porque nós, na visão de consumidores,
somos, assim, às vezes expostos a ou você flega ou você não entra nos sites. Então, trazer para eles esse conhecimento é bastante relevante. E aí você traz, gente, uma confiança também para o seu cliente, uma vez que você já vai implementar, vamos fazer da forma correta, porque traz uma segurança maior. Porque obrigada de novo pela pergunta, Paty, porque eu quero falar de um ponto importante. As pessoas ainda acreditam que os consumidores ou que os titulares de dados estão ainda sem informação. Não é a verdade, aquela quantidade enorme de autuações que eu já mostrei para vocês foram iniciadas por titulares de dados. Eu sou DPO, user service de várias empresas, e eu recebo todo dia demanda do titular querendo saber o que é que o dado dele está fazendo na empresa. Então, assim, a própria NPD, ela firmou agora uma parceria com a Senacom e eles estão desenvolvendo um projeto justamente de orientação do titular, porque até então ficou-se muito preocupado com essa orientação, né, das empresas, e agora vão se passar por um treinamento, enfim, uma disseminação via televisão, por várias outras mídias, para que o titular conheça os seus direitos. Então, a tendência é que esse titular esteja cada vez mais orientado e entendendo o seu direito, e isso pode trazer sérios prejuízos caso a empresa não esteja cumprindo aí a LGPD adequadamente. E aí, finalizando aqui, as hipóteses, enfim, legais que vão ter que ser feito todo esse enquadramento. Então, eu tenho os exercícios de direitos em processo judicial, administrativo e arbitral. Então, se você, por exemplo, é um escritório e você você é uma empresa e você está movendo um processo judicial contra um cliente, você pode ter aqueles dados lá no jurídico. E aí eu disse exatamente isso, da importância de cada local em que aquele dado está, por isso que eu falo, vamos fazer um mapeamento no jurídico, no RH, e não colocar tudo no mesmo bolo, porque pode ser que o dado no jurídico seja legal, mas aquele dado à disposição do RH é completamente de descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, cada operação, gente, tem que ter uma base legal respectiva. Aí, tutela de saúde, enfim, para atender interesses legítimos do controlador ou do terceiro, essa é uma base extremamente importante, que poucas pessoas sabem utilizar, que é a chamada LIA, né, que é o legítimo interesse. Então, por exemplo, gente, se eu quero coletar os dados de um cliente, dos clientes, para poder fazer um estudo, qual mês do ano ele vai consumir mais vinho, né? Você quer ter certeza se, por exemplo, é no inverno, ou ter certeza que lá no verão é um vinho branco, um vinho mais gelado, mas você quer entender o perfil do seu cliente, porque isso talvez é o que as outras empresas acham, mas você não sabe se de fato acontece dentro do seu negócio. Então, vou colher os dados aqui, vou fazer uma pesquisa, enfim, para poder fazer um estudo de compras. Para que você vai ter que ter o consentimento do titular? A sua base legal é o LIA, ou seja, eu tenho o direito, então é legítimo, eu não vou fazer nenhum mal com aquele dado. O cliente que se cadastrou na minha empresa, ele tem, ele acha, se eu cadastrei lá nessa loja X de vinhos, por que eu não vou receber um e-mail, então uma pesquisa de satisfação? É normal eu receber. E isso não vai infringir nenhum dispositivo. Então, eu vou lá e vou falar, olha, Autoridade Nacional de Dados, eu coletei essas informações porque eu ia fazer uma pesquisa e aqui a base legal, artigo 7º, inciso 9º, que é o meu legítimo interesse. Mas as pessoas não sabem usar esse legítimo interesse e fica correndo atrás de consentimento. Por que eu falo que consentimento não é bom sempre? Porque quando você vai coletar o consentimento, amanhã o seu cliente pode chegar e falar assim, olha, eu não quero mais, quero que você tire aí da sua base legal os meus dados. E você tem outros cumprimentos aí de obrigações tributárias, enfim, fiscais. Então, é importante entender como e quando você vai usar o dado e adequar e colocar
adequadamente dentro de uma base legal, e aí o DPO vai ter que fazer isso muito bem e colocar tudo isso nesse relatório de impacto. Então, aí, a partir do momento, vai ser elaborado esse relatório individual, então, só para a gente não se perder. Eu fiz o mapeamento, né, dos dados, e aí enquadrei dentro das bases legais. A partir daí, o DPO, né, esse encarregado de dados, vai ter que elaborar um relatório, né, de impacto para aquela empresa. Então, ele vai descrever lá dentro todas as operações, colocar as bases legais, colocar os riscos, colocar quais as medidas estão sendo adotadas para minimizar caso ocorra algum dano, que lá dentro tem uma área de compliance, ou que o compliance está sendo feito. E esse relatório vai para essa autoridade de dados, e aí ela precisa refletir muito, muito a realidade da empresa. Não adianta camuflar, não adianta colocar inverdades ali dentro, porque a autoridade de dados vai começar a fazer fiscalização. Aquilo que ela perceber ali que está tudo muito certinho, ela pode chegar lá para fazer uma fiscalização e perceber que não. E a autuação vai ser gigante nesse ponto, e a responsabilidade de quem assinou esse relatório, inclusive. E aí, por fim, né, depois de feito toda essa parte, você tem que trabalhar a cultura organizacional, que por isso que eu estava parabenizando muito a iniciativa, porque não adianta. São mais de 150 itens que têm que ser cumpridos dentro da LGPD, tem que traçar parâmetros objetivos e promover essa mudança cultural. Então, no momento que eu crio um comitê lá atrás, e eu já treino 5 pessoas, 6 pessoas, uma de cada área, eu já tenho ali um disseminador dessa mudança cultural. Eu já tenho alguém que vai me ajudar a disseminar essa cultura. Eu tenho que colocar todo mundo numa sala e dar, sim, uma palestra. Ele tem que entender o que é um dado, o que ele pode fazer com aquele dado, como é que ele tem que tratar, para ele não pegar aquele dado e amassar no e-mail e jogar no lixo. Então, não adianta implementar um programa e eu não treinar as pessoas que vão ter que cumprir esse programa. E aí, o ponto é as alterações dos contratos, e aí, gente, vocês param para analisar a quantidade de coisas que eu enumerei para um programa antes de chegar nas políticas. Então, eu vou ter que alterar os contratos, principalmente os trabalhistas, o de fornecimento, o da área de TI, que eu posso ter terceirizado, os contratos próprios ali do meu negócio, com outros parceiros, que eu compro, que eu vendo, com o cliente, né? E as políticas e normas externas e internas, porque eu tenho que criar as normas internas também de privacidade para o funcionário exatamente saber como ele tem que agir dentro de cada departamento com aquele dado. E, principalmente, aí quando eu falo de alteração dos contratos, lembrando que contratos passados precisam sofrer aditivos contratuais. A lei não vai dizer, isso aí foi feito lá antes da lei. Não, tem que ser firmado aditivo, tem que incluir cláusula de privacidade. Se você terceiriza, em algum momento, a operação desses dados, seja na TI, seja numa outra empresa de marketing, enfim, você tem que ter cláusula de responsabilidade junto com essa empresa também, né, para minimizar, caso ocorra alguma coisa, os danos que a empresa vai ter que arcar. E fazer exatamente uma política de privacidade e proteção, uma política de uso de termos, que retrate a realidade, de fato, do seu programa de privacidade. E aí, a manutenção e atualização, programa de LGPD não é um negócio que você vai fazer e terminou e tchau, é uma análise constante. De tanto em tanto tempo, você tem que verificar, o DPO tem que olhar, né, se está atualizado, se está sendo feito, tem que ter um monitoramento contínuo, né? E, por fim, adotar boas práticas de segurança da informação, que aí agora eu vou passar a palavra para o Mozart. É uma das exigências da LGPD, está no artigo 46,
que as empresas têm que adotar medidas de segurança técnicas e administrativas aptas a proteger esses dados. Então, o Moza vai falar aí um pouquinho, né, de onde está esse dado, o que é essa segurança da informação e as melhores práticas aí, o que dá para ser feito para poder começar a olhar com uma outra forma esses dados dentro da empresa. Mais uma vez, boa noite. A tecnologia, às vezes, ela fica muito mistificada, né? Então, eu vou tentar simplificar aqui, porque a gente tem uma qualidade de pessoas, diferentes tipos, para a gente deixar bem simples o que é a questão de como você administrar os seus dados. Primeiro, não é uma questão de sistema, é uma questão de processos e procedimentos. Então, normalmente, as empresas que têm processos e procedimentos internos, que é a parte de organização e métodos e outras coisas, ela consegue se adequar de uma maneira mais fácil. Aí eu coloco um ponto, para quem conheceu bem lá para trás, hoje o computador, hoje os sistemas informatizados, é o Cardex da década de 70, 80, 60. Ou seja, você tinha um acesso a toda aquela parte de documentação e tinha sua secretária só que tinha a chavinha do Cardex. Então, aquilo que era a base de dados, que era dos seus clientes, era o seu patrimônio. E esse patrimônio é que está sendo protegido hoje. Então, tem dois lados. Nós, como usuários. Então, nós somos pessoas físicas que a gente quer proteger as nossas informações. E o outro é como prestadores de serviços, onde a gente protege um outro patrimônio, que é o nosso patrimônio, que são nossos clientes. Então, é nessa convergência que eu estou começando a falar de dados agora. Os dados não tem nada de diferente do Cardex, não tem nada de diferente da sua conta corrente que você utiliza todos os dias no banco. Então, você tem que ter as políticas internas da empresa para acesso ao sistema. Então, quando você acessa um sistema, ou é como você dá o seu cartão de crédito com senha, você vai dar para qualquer um? Não. Na empresa, a mesma coisa. Você está protegendo o seu patrimônio. E esse patrimônio ele tem que ser protegido com acessos, restrições de acesso a determinados tipos de informação, porque, de repente, aquelas pessoas não funcionam, ou seja, não precisam ter acesso àquilo. E na informação, o dado, assim, agora, na parte técnica, que eu estou fugindo bastante da parte técnica para não ficar um techniquez, o dado nada mais é do que a prateleira onde você armazena aquele dado. É só isso, mais nada. Só que ela é feita eletronicamente. Então, aí você tem alguns processos e procedimentos que você se utiliza em alguns sistemas, que a maioria de vocês que trabalham nesse mercado utilizam, por exemplo, um CRM, um sistema de relacionamento com o cliente, um sistema de gestão de relacionamento com o cliente. Só que aquilo é reflexo dos seus processos e procedimentos internos. Hoje, a adequação a essa proposta, ela está extremamente vinculada a como você quer tratar isso ou como você já trata isso dentro da empresa. Então, as políticas internas de tratamento de dados são simples. Ou seja, obviamente, tem uma série de regras que têm que serem cumpridas, mas elas são simples. Ou seja, eu protejo o dado de acordo com os acessos que eu vou fazer. Obviamente que, se a gente for falar da questão técnica aqui, eu tenho quase 150 parâmetros aqui para falar. Então, eu elenquei alguns que são importantes dentro do processo. Então, por exemplo, para você proteger os seus dados, os dados do seu cliente, backup é uma coisa que todo mundo faz, que você guarda, armazena aquilo, lembrando que os dados são o patrimônio, o maior ativo que a empresa tem, que é esse relacionamento, tanto com clientes, fornecedores, no caso de clientes finais, que a gente está falando de Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é um processo de extrema importância. Tem processo de backup diários, em minutos, segundos. Né? Se você pegar hoje os seus dados de Gmail,
você está sendo armazenado e você tem a atualização do backup dessa operação em segundos, em milissegundos até. Então, é um processo extremamente importante para as empresas entenderem que, para a segurança dos dados, primeiramente, você ter eles guardados não só em um lugar, mas em mais lugares, para que você tenha aderência a todo esse processo. Aí eu já falei das políticas de autenticidade e controle de acesso, ou seja, é a questão de processos e procedimentos internos, onde você vai dar o controle a essas pessoas. Um ponto importante em controles de acesso é a gente falar da política de trabalho de home office, por exemplo. O home office, você tem que ter, você dá o laptop para o seu funcionário, para ele acessar determinados sistemas, e você tem que ter os logs, ou seja, os registros daquilo que está acontecendo dentro do sistema. Isso praticamente todo sistema faz. Mas você tem o registro, que hora que ele entrou, qual hora que ele saiu. Por isso que eu faço um comparativo muito forte com a conta corrente. Se você entrar na sua conta corrente da web ou do seu aplicativo, vai mostrar lá qual seu último acesso. 17h48 do dia, tal. Isso acontece também dentro dos sistemas dentro da empresa. Então, essa informação, por exemplo, é uma informação de extrema importância para você guardar para a segurança se houver um vazamento de dados, um vazamento de informação nesse processo. E outra parte que eu acho de fundamental importância, que aí a gente vai falar, que é a parte de segurança. A segurança, você tem 1 milhão de ferramentas hoje no mercado para poder fazer processos de segurança, desde criptografia, aqueles tokens que você também usa no banco de acesso, ou seja, você tem diversas ferramentas. Mas vamos parar no login e senha. Se eu tenho um login e senha e eu tenho aqueles registros, que são os logs do sistema, está tudo ok. Ali você já consegue mapear quem está acessando seus dados. Você já começa a mapear quem está acessando aquele determinado tipo de dado que está sendo informado ali. Uma questão importante que a gente trata muito aqui é o seguinte: onde eu armazeno dado? Esse é um problema grave, porque assim, a própria Lei Geral de Proteção de Dados fala que você tem que armazenar os dados em um lugar seguro. Mas se você pega um servidor que está lá nos Estados Unidos, o que diz aquele contrato? Aquele contrato que você fez para poder alugar aquele servidor que está alocado num espaço físico nos Estados Unidos, na Europa, na Índia, em qualquer local. Ali tem que estar previsto, porque isso você está tratando dados transfronteiriços. Ou seja, você pega aquele dado e você está tirando ele do espaço, do território nacional. Isso é uma questão, parece pouca, mas ela é extremamente séria, ainda mais nas corporações que a gente trabalha. E coloca esse dado, que é o dado de cada um de nós, num servidor externo. Qual que é a segurança que esse servidor tem lá? Quem acessa aquele servidor lá? Qual é o tipo de acesso àquele banco de dados, aquele banco de informações? E aí, então, gente, dá importância na sua minuta, no seu contrato, com essa empresa né, que vai prestar esse serviço, conter cláusulas da LGPD, exigir que ele cumpra a LGPD através dessas cláusulas também e deixar as cláusulas também de responsabilidade no caso de haver um vazamento de dados. Então, por isso da importância dessa relação muito bem definida. E essa relação ela é refletida na política interna da empresa, seja na política interna global da empresa, ou seja, de todos os parâmetros que a empresa regra, de ponta a ponta, até as políticas internas que você tem para a área de TI e de segurança de informação. Então, assim, para simplificar o processo, a segurança da informação ela está baseada nas pessoas, nas políticas internas e de quem acessa o sistema e onde você aloca ele. Chega a ser simples, mas ele é fundamentalmente isso. Mas um ponto mais importante é assim, de todo esse processo, não é só a política,
é a conscientização do colaborador, do funcionário, ele entender por que ele não pode acessar determinado dado, entender por que ele vai acessar aquele determinado dado, ou seja, o que ele vai fazer com aquele dado naquele momento que ele está acessando aquela informação. Então, você tem a política da empresa, a política interna da tecnologia, que ela administra e faz a gestão dos seus processos e procedimentos internos, e a política de acesso a quais dados as pessoas podem ter dentro da empresa. Tá? Mas outro ponto que é bastante importante no que a gente trata aqui é quando existe uma violação da segurança. Esse é um ponto mais complicado, que na violação da segurança, você tem que ter um procedimento, que normalmente em alguns CRMs já estão sendo implementados, que é a resposta a uma violação. É a resposta ao cliente que foi vazado o dado dele, você sabe disso, você notificá-lo. Isso já é... A ANPD acabou de normatizar isso e a empresa tem 48 horas para informar e tem que ser feito pelo DPO no caso de um vazamento de dados. Importante que Só para ficar claro, então, em caso de vazamento de dados, se a empresa informar em até 48 horas, ela está livre de punições em relação ao vazamento de dados, porque ela foi vítima ou não? Não. Ela vai responder, mas se ela ainda descumpre e não comunica, é outra autuação. Deixa eu colocar um ponto importante. Ela é uma atenuante, vamos deixar assim, ela é uma atenuante ao processo, porque se você identificou e informou, esse tipo de vazamento, como ele foi feito? Pode ter sido um hacker, pode ter sido... É que assim, a gente fala de hacker, mas hacker é 10% dos processos de vazamento. 90% vem das pessoas dentro da empresa. De funcionário. Funcionário, senhas abertas, dados abertos. Isso é o maior problema que existe. Não vou falar 90%, mas vou botar 70%, que 20% são falhas de sistema mesmo. Que aí você tem falhas de sistemas, brechas de segurança nos próprios sistemas que a gente utiliza no dia a dia. Nós temos uma empresa, nós temos um estudo internacional que ele fala que uma empresa já passou, ela vai passar em algum momento por um problema de incidente de segurança. Porque hoje, aí até o que o Moza está explicando, a rede ela é muito mal cuidada, né? Então, assim, é um dos índices maiores de problemas que essa instituição, eu não estou lembrando aqui o nome agora, mas ela detectou e soltou que é um dos maiores problemas hoje que as empresas vão passar pelo incidente de segurança, um dos maiores riscos empresariais. Importante que, né, nesse caso de violação, porque eu falei um pouquinho de dados, um pouquinho de tecnologia, de segurança, mas o que todos estão preocupados é da violação dos dados. Quando ocorrer, o que acontece comigo, o que acontece com a minha empresa, como eu respondo isso? Eu acho que esse é o ponto fundamental. Então, você, quando identifica que existe uma violação de dados, primeiramente, é o comitê interno. O comitê interno que trata disso, entender o que aconteceu na política de segurança por ter vazado aqueles dados. Segundo, a informação ao sujeito dos dados, ou seja, a pessoa que foi vazada ou aquele grupo de pessoas que houve vazamento de dados. E o terceiro... E aí, deixa eu só te falar, tem que ser feito pelo DPO, gente. Não adianta qualquer pessoa da empresa. Aí eu ia falar da autoridade, o DPO notifica isso e também é o sujeito dos dados, que ele sabe como informar, a maneira de informar isso. E a partir disso que a gente estava colocando, que isso chega a ser uma atenuante, porque vai primeiro se identificar se as suas políticas estavam adequadas. É o primeiro passo. Você está com a política adequada? Só um detalhe, doutora. Se a política está adequada, ok. Aí lembra daquela pergunta dos cookies? Você imagina assim, eu coloco assim nos cookies os termos. Não, nossa política está adequada, tal. Há um vazamento de dados. Existe uma autuação. Como é que você notifica? Como é que você explica para a autoridade que o vazamento de dados houve e você não estava adequado com as políticas corretas, com seus processos, procedimentos, acesso e todas as atividades pertinentes à política de segurança da empresa? Doutora?
complementando só, Júnior, no momento de uma autuação ou de um vazamento de dados, vão ser analisados uma série de fatores. Se a empresa estava cumprindo com a LGPD e aí, por algum motivo, uma falha, ocorreu vazamento, se foi um hacker, mas ela tinha uma política de compliance, um programa efetivo de privacidade, isso tudo atenua a responsabilidade da empresa, principalmente em valores mesmo monetários. Não, entendi. Não, perfeito, perfeito. Era só não tinha ficado claro para mim se isso já tirava a responsabilidade dela ou não. E eu vi que não, são atenuantes que podem ser maiores ou menores de acordo com que os procedimentos todos foram feitos, né? Exatamente. Tanto que eu coloquei aqui que até a parte da atualização de sistemas de software é um ponto também importante. Por que o software toda hora é atualizado? Atualiza o Windows, atualiza os nossos telefones, né? Aquela coisa horrorosa que vem, baixa, e a coisa fica meio complicada. Você quer usar o telefone, mas ele fica pitando, você tem que atualizar seu software, você tem que atualizar seu software. Isso do telefone, fora de todos os aplicativos lá no Google Play ou no Apple. Eu não uso Apple, então no aplicativo, na loja de aplicativos da Apple, onde você tem lá a atualização. Eles atualizam exatamente por isso e começam a encontrar dentro dos códigos de sistema, que são linhas de comando, que houve uma falha, houve um processo que alguém pode entrar, uma falha em escrever aquele código, ou o tipo de tecnologia que está sendo aplicada ali. Então, é neste fundamento que a gente se baseia hoje para ajustar e adequar as empresas para que não haja violação de dados. Ou seja, existem todos esses procedimentos, que aqui na parte técnica são 150 procedimentos para poder se colocar numa empresa, para que ela não faça isso, para que ela não tenha nenhum problema relacionado à violação de dados. Mas tem um detalhe, no Brasil a gente tem pequenas, médias, grandes e empresas enormes. Então, assim, a gente não pode tratar esses tipos de empresas de maneira diferente. Então, existem maneiras de você tratar essas empresas de maneira diferente e adequá-las exatamente da mesma maneira que uma grande você adequa uma pequena, uma média empresa, uma empresa importadora, uma empresa exportadora. Ou seja, você tem processos diferenciados para tratar essas empresas. Então, nesse ponto é que, obviamente, a lei ela é extremamente ampla, muito, mas algumas atitudes, principalmente de organização interna da empresa, de processos e procedimentos, resolvem em mais da metade de todas essas empresas que precisam se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Doutora? Obrigada. E aí eu já estou aqui finalizando e gostaria de compartilhar com vocês, né, o que acontece com a empresa, então, se eu não estiver adequada, principalmente agora a partir de 1º de agosto. Eu posso sofrer sanções administrativas, né, que vão iniciar agora a partir de agosto, como eu bem coloquei. Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, ela pode suspender parcialmente o uso do meu banco de dados por 6 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo prazo. Então, você não vai poder usar aquele banco de dados. Pode me proibir, né, o acesso, ter o exercício do uso daquele banco de dados, bloqueio ou eliminação do banco de dados, né, de quem infringiu, multa de até 2% do faturamento da empresa, ilimitada a 50 milhões de reais por infração, gente. Então, não vai achar que se você cometeu 3 tipos de infração, tem que ficar as 3 limitadas a 50 milhões, é por infração. E também publicidade da infração, então ela vai divulgar nos canais, nos meios, que aquela empresa X descumpriu, né, a LGPD, o que foi o descumprimento. Então, isso aí mancha um pouco da imagem da empresa. Então, nós temos as medidas judiciais, que hoje podem ser aplicadas pelo Ministério Público, PROCON, SENACOM, né, as demais autoridades de fiscalização do país e o Judiciário. Então, eu trouxe lá no começo da apresentação, até para vocês terem uma realidade desse panorama do que já foi feito
com base nesse descumprimento aqui, que a gente fala o descumprimento e aplicado pelas medidas, pelos meios, né, os órgãos judiciais, que já tem multas aí, igual eu falei ontem, foi de 9,6 milhões para o Itaú, isso pode quebrar uma empresa. E, por fim, né, os riscos à imagem da empresa, porque hoje, cada vez a conscientização, a confiança, a credibilidade que o seu cliente, né, os seus funcionários vai ter com você, e aí você tem que usar isso como um diferencial competitivo, divulgar isso no site, né? E aí, reafirmando até a fala do Mozart, o que eu coloco geralmente? Quando eu estou nesse processo, eu coloco que a empresa está em processo de adequação. Coloca isso lá, em vez de colocar uma política que não vai refletir a realidade. Né? Então, coloca isso como um atestado de boa conduta para os futuros negócios, mostrar mesmo que você se preocupa com seus clientes, usa isso como esse diferencial mesmo competitivo. Finalizando, então, algumas dicas muito rápidas, né? Que é importante. Tem que criar um canal de atendimento, seja no site, um saque, enfim, tem que ter uma informação lá para que os clientes, enfim, o titular desse dado possa fazer solicitações, podem perguntar, fazer questionamentos sobre proteção de dados, coloca lá na página hoje quem é o responsável, para onde eles podem direcionar os questionamentos, nomeie, então, um responsável, nomeie um encarregado, faça uma análise dos seus processos, inicie sempre por aquele que tem o maior risco, elabora uma política de privacidade direta, objetiva, clara, que o seu cliente vai entender aquilo que você está falando. Não tem que ter juridiquês, não tem que ter linguagem técnica de TI, é uma política com uma linguagem clara e objetiva que a Lei Geral de Proteção de Dados exige. Elabore uma política de descarte de dados, né? Então, deu tanto tempo, o cliente nunca mais comprou, não adquiriu, vamos colocar ali que a partir, sei lá, do 5º ano, 3º ano, 1 ano, eu vou descartar esses dados de uma forma correta. E elaboração de uma política de cookies também que reflita essa realidade. Deixo aqui, então, minhas redes sociais, agradecendo mais uma vez o convite, a oportunidade de estar falando desse tema. Fico à disposição, né, nas minhas redes para continuar explicando, respondendo questionamentos e perguntas. Espero ter sido objetiva e ter contribuído aí. Agradecer a doutora Raquel, de novo a Patrícia, ao Júnior, e a própria, né, BFBA, por estar proporcionando essa mudança de cultura, porque é tão importante nesse momento essa conscientização. Então, mais uma vez, muito obrigada, espero ter contribuído e fico à disposição, gente. Vou deixar aqui no chat agora o link dessa palestra com a autoridade de dados, porque vai ser muito, muito importante. Inclusive, eu também vou falar a todos os presentes de que nós vamos subir a live para o nosso canal no YouTube, que é o www.youtube.com/Brazilian Flavors, tá? Nós estamos construindo agora do BFBA, mas está no Brazilian Flavors, já estará lá a partir de amanhã, né, Caleb? A senhora colocou agora a apresentação, é isso? Não, eu coloquei o link de inscrição para o evento com a diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, em que eu vou poder tirar bastante dúvidas com ela, vou dar uma apertadinha lá para a gente entender como é que essa fiscalização, assim, foi um presente que a OAB me deu, né, me convidando para conduzir essa palestra. Eu acho que todo mundo tem que ouvir da própria autoridade o que ela está pensando. Com certeza. Para a gente também tirar um pouco desse desarmamento, de achar que a LGPD é só punição, enfim. Eu já conheço a doutora Miriam, vocês vão poder sentir que a autoridade, nesse momento, está muito mais preocupada em estar junto, em orientar, em se preocupar com esse cumprimento, mas a empresa, de fato, ela tem que começar a se mexer e que comece ali pelo mínimo, mas não dá mais para poder esperar.
A senhora vai poder disponibilizar a apresentação ou não? Não. Tá. E Tá também bem. tem na gravação, Tem né? na gravação, Assim, é verdade, é verdade. Mas É verdade. eu, doutora Raquel, doutora Lidiane, só deixar um ponto que ficou aqui pendente, que eu tinha anotado aqui, que vocês vão começar a ouvir muito. É o seguinte, agora não é sobre vazamento de dados. As pessoas vão começar a perguntar para as empresas quais os dados você tem de mim. E isso é uma obrigação de extrema importância, porque as pessoas vão querer saber onde é que eles estão fazendo, o que as pessoas, as empresas estão fazendo com os dados dela. Esse é o próximo passo da LGPD, é as pessoas se tornarem não passivas, mas sim ativas dentro do processo. Isso é uma coisa que a doutora Lidiane fala bastante, porque, na verdade, houve um caso também enorme aqui, que chegaram um monte de e-mails exatamente falando isso. Que dados vocês têm de mim? Uma grande empresa, não dá para falar, mas, enfim, foi o que ocorreu. Não é isso, doutora? exatamente. E aí, gente, finalizando, eu quero deixar essa necessidade dessa transparência mesmo com o seu cliente. Não adianta omitir, sabe? Se por acaso mandou um e-mail sem ter essa permissão, enfim, não tem sabe, se redime, olha, desculpa, eu vou retirar do banco de dados em X tempo. Então, por isso da necessidade de ter um profissional mesmo conduzindo todo esse processo, que conheça sobre tudo isso. Eu vou finalizar porque a gente já se estendeu e, de novo, muito obrigada por a oportunidade de estar podendo disseminar essa cultura da LGPD. Lidiane Moser, muito obrigado. Foi um conteúdo riquíssimo, de verdade, assim, até superou as minhas expectativas em muito. Não que eu não sabia que o conteúdo viria de forma muito cuidadosa e muito amplo, mas assim, foi além do que eu até previa, então foi uma surpresa muito boa. Óbvio que para dormir hoje só tomando bastante vinho, depois de tudo que vocês colocaram para a gente, né? Porque não vai ser fácil dormir essa noite com tantas responsabilidades que a gente aprendeu aqui, que a gente tem agora. E também não vamos sair correndo, fechando a empresa, também com medo, não. Gente. Mas é muito importante, óbvio, tem coisa até que a gente fica... Isso acho que é natural, quando você é pego pela primeira vez, assim, não de surpresa, mas quando você começa a entender todo o contexto, quer dizer, poxa, quão amplo é, né? E quanto as pessoas têm que se preparar, às vezes, e eu tenho certeza que, de fato, muitas empresas não estão nem sonhando com isso ainda, né? Mas, assim, é uma... 60% das empresas não estão adequadas. Então, a menos de um mês. E aí você pega... E é quase como criar um departamento novo, por um lado, né? Porque vocês falam toda essa coisa integrada, mas tem que ter uma mente pensante nisso tudo. É quase como se criasse um novo departamento dentro da sua empresa. Então, quer dizer, o nível de responsabilidade que você vai tendo cada vez mais, né? Então, ser empresário tem alguns desafios importantes aí, óbvio, você está sempre cumprindo com todo tipo de normas legais, é muito importante, é uma responsabilidade, óbvio que tem. A gente não pode dizer que a gente não sabe da lei. Se a lei está aí, a gente tem que saber, ponto. A gente não pode dizer que a nossa ignorância sobre esse tema nos deixa isentos de culpa. Mentira. Então, mas assim, de verdade, foi riquíssimo mesmo, foi surpreendente. Obrigado mesmo por tudo que vocês apresentaram aqui, realmente, de fato, acho que foi um movimento muito importante e nós, como associação, para a gente é muito importante realmente poder contribuir com esse conteúdo para o nosso associado, né? Então, acho que isso daí é um dever, né, da nossa associação prestar esse tipo de serviço, né, para que o nosso associado cada vez esteja dentro das normas legais e não sofra sanções futuras aí com alguns riscos. Obrigado, gente. Boa noite mesmo. Obrigado mesmo, de coração. Obrigada, viu? Mais uma vez, Lidiane. Obrigada, Patrícia, por fazer esse intermédio e ajudar nessa disseminação também. E, gente, parabéns aí por estar promovendo mesmo. O BFBA está saindo na frente, que não é toda associação que já entendeu essa necessidade. E é exatamente isso, Júnior. Finalizando para dizer, não é um bicho de 7 cabeças.
como o Mozart está falando, cada empresa vai ser seu tamanho, tem que ser assim, justa medida, né? Então, não acha que vai gastar milhões. Às vezes, um projeto bem feito, você vai simplesmente adequar algumas questões já existentes, mas não deixa isso passar, porque as multas estão aí, as penalidades estão, e aí é hora de fazer e de usar isso como um grande diferencial competitivo. Gente, obrigada, boa noite. Obrigada. Boa noite, fiquem com Deus. Obrigada mesmo por essa riqueza Amém, tchau, tchau. de live. Tchau, tchau. Um abraço.